Olá, seja bem-vindo ao canal GBF. Sou o professor Geraldo Barbosa em mais uma aula teórica de resistência dos materiais. Aula 24, tensão de cisalhamento máxima absoluta. Na figura nós temos um elemento de volume de um material dúctil submetido a dois esforços de tração, σ1, σ2, somente, e não tem nenhuma tensão cisalhante atuando. Logo, essas tensões, se não tem tensão cisalhante atuando, essas tensões são as tensões máximas. Vamos analisar inicialmente esse plano aqui, ó, que é o plano YZ. Olhando a figura na direção do eixo X para o plano YZ, nós veremos que este plano está submetido a uma tensão σ2 na direção Y. Na direção Z não tem tensão normal e não temos tensão cisalhante. Construindo-se o círculo de Mohr para esse estado plano de tensão, teremos, na ordenada, colocamos a tensão cisalhante em padrão, positivo para baixo. Nas abscissas, a tensão normal. O centro do círculo de Mohr é a tensão média. O σx é 2 e o σy é 0. A média é σ2 sobre 2. Então, aqui está o centro dessa circunferência, 0 e σ2. Já são as tensões máximas, né? As tensões principais, 0 e σ2. Com isto, aqui é a tensão máxima, σ2, e a máxima tensão cisalhante que vai aparecer neste plano será de σ2 sobre 2, que é igual ao raio. Agora nós vamos analisar este plano que é o plano XY. Então, olhando de cima para baixo, analisando esse plano XY, nós veremos uma tensão σ2 na direção Y e uma tensão σ1 na direção X. Olha a figura. Então, ó, σ1 na direção X e σ2 na direção Y. Esse é o plano XY. Construindo-se o diagrama de Mohr, o círculo de Mohr para esse estado plano de tensão, veja que σ1 e σ2 já são as tensões principais, não tem tensão cisalhante. Então, no círculo de Mohr, ele vai de σ2 até σ1. O diagrama fica assim, ó, de σ2 até σ1. Com isso, neste plano, a maior tensão cisalhante que aparece vai ser o raio desse círculo, que é igual a σ1 mais σ2 dividido por 2. Essa é a tensão cisalhante máxima no plano XY. Mas agora nós vamos observar essa figura, esse elemento de volume, esse plano aqui, ó. Este plano aqui é o plano XZ. Olhando na direção Y, ó, o plano XZ. Quando nós olhamos na direção Y, o plano XZ, nós vemos uma tensão σ1 atuando na direção X somente, olha aqui, ó. Esse aqui é o estado plano de tensão, essas são as tensões principais. Veja que as tensões principais é 0 e σ1. Construindo-se o círculo de Mohr, nós temos que construir a tensão máxima σ1 e a tensão mínima é 0. Então, vai ser o disco vai ser esse, ó, o círculo de Mohr vai ser esse. E a maior tensão de cisalhamento que atua aqui vai ser o raio desse círculo maior, o raio do círculo maior, que é σ1 sobre σ2. Essa é a tensão máxima no plano XZ. Então, observe que nós temos tensão máxima no plano YZ, tensão cisalhante máxima no plano YZ, tensão cisalhante máxima no plano XY e a tensão cisalhante máxima no plano XZ. Olha, nós precisamos das máximas das máximas. As máximas das máximas nós chamamos de tensão de cisalhamento máxima absoluta. E dessas três aqui, evidentemente, a maior é a σ1 sobre 2. Essa é a tensão máxima absoluta. É a máxima tensão que vai aparecer naquele elemento de volume. Veja que isso é útil para os materiais dúcteis, porque os materiais dúcteis são aqueles que mais deformam. Se são aqueles que mais deformam, será necessário saber qual é a máxima tensão cisalhante que atua nele realmente. Daí, tensão cisalhante máxima absoluta. O ponto na superfície do vaso de pressão na figura está sujeito ao estado de tensão plana.
Determine a tensão de cisalhamento máxima absoluta nesse ponto. Então, observe aqui, ó, o elemento de volume. Esse é um vaso de pressão. Estudamos lá na aula 19 que essa tensão aqui é a circunferencial e essa tensão é a longitudinal. E a tensão circunferencial era sempre o dobro da longitudinal, ou a longitudinal é a metade da circunferencial. Então, nós estudamos já esses vasos de pressão na aula 19. Agora, nesta aula, além de calcular as tensões circunferenciais e longitudinais, como já fizemos na aula 19, vamos agora calcular a tensão cisalhante máxima e a máxima das máximas que nós chamamos de absoluta. Observe então que aqui está sujeito somente a tensões normais, não tem tensão cisalhante. Então essas tensões já são as tensões principais. Vamos pegar um sistema de referência x, y, z. Vamos analisar o plano XY. Quando a gente analisa o plano XY, temos uma tensão normal de 16, tá? Atuando aqui, ó, na direção X. Quando analisamos o plano XZ, 16 e 32, olha só, plano XZ, quando você olha aqui de frente, na direção com Y, ó, você vê 16 na direção X e 32 na direção Z. E quando se analisa o plano YZ, olhando aqui na direção X, ó, veremos 32, a tensão de 32 na direção Z. Então, nós temos 3 estados planos de tensão. Vamos construir o diagrama, o círculo de Mohr para cada um deles. Para o primeiro, para o plano XY, veja que as tensões principais são 0 e 16. Então, aqui vai ser 0 e aqui 16. Este círculo é para esse estado plano de tensão. Veja que esse outro aqui, para o plano YXZ, as tensões principais são 16 e 32. Então, vai de 16 até 32. Então, esse círculo aqui é desse estado plano de tensão. E no plano YZ, as tensões principais são 0 e 32. Então, o círculo de Mohr vai de 0 até 32, que é o laranja, o maior. Observe que a maior das tensões cisalhantes, a maior das maiores, né? Aqui a tensão cisalhante é o raio, que vale 8. Aqui a tensão cisalhante também vale 8, que são iguais, né? E aqui a tensão cisalhante, que vale 16, é o 32 dividido por 2, é o σ1 dividido por 2. Essa é a tensão absoluta, que vai dar 32 por 2, que vai dar 16, é o raio desse círculo maior. Essa é a tensão máxima absoluta que vai aparecer, tensão cisalhante, que vai aparecer nesse tubo, nesse vaso de pressão. Com isso, nós chegamos ao final de mais uma aula. Inscreva-se no canal, dê um like se você gostou, um dislike se você não gostou, mas deixe comentários dizendo o que você gostou e críticas construtivas do que você não gostou. Ajude esse canal a crescer. É um canal de educação. E o nosso país está precisando muito de educação.